Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso que hoje a gente vai fazer um especial aqui, mostrando todos os nossos convidados quais foram os livros que eles recomendaram. Aqui tem muita coisa de valor que eu tenho certeza que se você prestar atenção aí nas recomendações, você vai ter ali provavelmente uma lista de livros para ler, provavelmente por todo o seu 2025. Então, toma nota, pega ali as explicações sobre o porquê de cada livro, por que eles recomendaram aquilo e como que você pode aplicar isso aí na sua vida. Para a liderança foi o Monge Executivo. Na minha transição de liderança isso fez muita diferença para mim, muita diferença para mim. Recentemente foi Essencialismo, porque é o que eu falei da atividade 7, 10 e 11. Lembra que eu falei 7, 10 e 11? O Essencialismo vem como uma luva para falar isso. Se você quer crescer em qualquer carreira, SEO, por exemplo, não é fazendo muitas coisas que vai te fazer crescer, mas é fazendo a coisa certa que vai alavancar você. Então, o Essencialismo foi um livro que me marcou muito. 100% Presente foi de Joel. Foi um livro que me marcou muito na minha trajetória profissional. Acho que esses 3 livros aqui são fundamentais. Fantástico. 3 livros fundamentais. O Monge Executivo como líder, 100% Presente como profissional e Essencialismo como empreendedor. Foram livros que me marcaram recentemente. Teve um momento na minha carreira que era esse que eu tava ali meio educação, marketing, aí era um marketing mais generalista ou ir para SEO. E que fez toda a diferença pra mim, que foi, na verdade, uma dupla, né? Que é o Encontre o Seu Porquê e Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Tava bem nesse boom, assim, das startups na pandemia, todo mundo recomendando esse livro. Eu falei, eu vou ler pra ver exatamente o que quer dizer e qual é essa teoria por trás, o porquê e tudo mais. E, no fim das contas, deixando um pouco o lado coach de lado, que tem bastante no livro, eu acho que ele traz insights muito bons sobre motivação intrínseca mesmo, sabe? Do porquê é importante você estar motivado e apaixonado pelo que você faz. Total. E naquele momento ali que eu tava bem despreparada emocionalmente e bem confusa, pra mim foi importante. E hoje eu aplico o porquê em tudo que eu faço, incluindo SEO. Então, se uma pessoa chega pra mim e me pede uma análise de custo para um mercado específico. Por que você quer isso? Porque eu queria entender o quanto de economia a gente tem com o negócio. Mas por quê? A gente está com algum problema? A gente está com alguma limitação no nosso caixa, por exemplo? Ou a gente está buscando incrementar? Qual é o motivo por trás? E quanto mais você pergunta por quê, mais você acha por quê isso. Sim. Mais você acha motivo. E aí você também acaba, como profissional, despessoalizando algumas situações. Porque às vezes a gente acha que tem pessoas que pedem por pedir, ou é porque é chato mesmo, ou pediu para atualizar o conteúdo em tal ponto só porque tá se pegando um pouco no pé, mas às vezes existe uma motivação por trás. Então, se pediu às vezes para fazer um ajuste ali na parte de produto, talvez a argumentação não esteja super forte. Por quê? Porque é importante manter o tom de voz da empresa. Por que é importante manter o tom de voz da empresa? Porque tem coerência. Por que coerência? Porque tem que fazer... Entende? Quanto mais você vai perguntando porquês, mais você vai chegando perto daquilo que é realmente ideal. Então, eu não vou deixar só um, vou deixar 2, porque eu acho que ambos aí podem ajudar bastante. Acho que Outliers, Fora de Série. Isso é legal. Gosto bastante desse. Gosto daquela frase que ele fala, bom é algo que você se torna. Se você não fizer aquilo repetidamente, como é que você vai ficar bom? Então, acho que tem um exemplo lá, um menininho tocando piano e o pai falando, você é ruim, para de tocar piano. Pai, então, por isso mesmo que eu deveria tocar, porque para eu ficar bom, né? Para eu me tornar bom. Então, eu gosto dos exemplos que tem aí nesse livro e dessa mentalidade de você ir praticando, sabe? E realmente melhorando com o tempo. Sim. O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É um livro sobre o método científico e sobre como a superstição, as crenças, as fábulas, a mentira, a pseudociência afetam negativamente a vida das pessoas. A minha filha acabou de fazer 17 anos. Quando eu fiz 17 anos, eu ganhei esse livro de presente do meu pai. Eu e o meu pai, a gente brinca que a gente é saganista. Né? Eu parei de fazer piada porque todo mundo acha que eu sou satanista. Então, você fala, não, trouxa, eu sou discípulo de Carl Sagan.
E esse livro mudou a minha vida profundamente. A cada década eu leio de novo. E é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler para romper crenças. Né? E, às vezes eu estou discutindo com alguma pessoa, ela fala, mas eu acredito em homeopatia. Eu falo, repita em voz alta, lentamente, o que você acabou de dizer. Eu acredito. Não quer dizer que existe alguma prova científica, alguma comprovação de que aquilo funciona. Pode ter certeza que vai ter hate nos comentários. Ah, mas eu acredito em horóscopo. Eu falo, tá bom, se você acredita que num determinado dia Mercúrio acordou de mau humor e falou, hoje eu vou foder a vida do Imamura, pode acreditar, beleza, mas assim, se você tem o mínimo de noção, né, não precisa ser um gênio, se você usa o mínimo de método científico para questionar essas coisas, você vai começar a entender que tem um monte de coisas que são aleatórias na vida. Né? E aí eu poderia dar mais 10 autores que falam sobre aleatoriedade para você entender que você não está no controle. O livro é o Tração, do Gabriel Ember, né, em português, né, o Traction. Ele foi um livro que eu li quando eu estava na RD e ele é 17 canais de aquisição de cliente. E ele ajuda muito a validar esses canais, né? Então, quando eu falei de não colocar todos os ovos numa cesta só, ele ajuda muito nessas etapas, né? Então, poxa, pensa que você tem que testar. Você não vai testar os 17. Então, ele tem o Blue Eyes Framework, que é o modelo que ele faz, que é para colocar 3 canais como seriam os principais de receita. E ele fala no livro que as principais empresas têm pelo menos 3 canais de aquisição muito bons. As empresas que mais crescem têm 3 canais de aquisição muito bons, né? Pode ser o SEO, mas tem mais 2 que vai ser muito bom. E aí ele coloca outros que são de experimento, outros que estão fora. Então, eu acho que esse modelo de teste ajuda você a ganhar atração mesmo, como fala no livro. Como que você vai construir esse crescimento, né? Então, isso me abriu várias ideias para construir. Bom, tem alguns livros que eu li já e que eu gosto muito. Mas um, assim, principal, né? Que falando um pouco de carreira. Tem 2, posso falar 2? Pode. Tá. Então, um deles é Comece pelo Porquê, se eu não me engano, do Simon Sinek. Sim. E tem o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que se eu não me engano é do Dale Carnegie. Isso aí. Então, assim, esses 2 foram livros sensacionais, né? Principalmente o Comece pelo Porquê, que é muito interessante. E às vezes o Comece pelo Porquê, né? Que o próprio título já fala, ele explica alguns motivos ali de você começar pela... O Golden Círculo de Ouro. Exato. Então, assim, você começar, na verdade, tem algumas coisas que você vai trabalhar que você não foi escolhido para aquilo. Mas mesmo assim você consegue encontrar o seu motivo naquilo também. Então é bem interessante. Fantástico. Product Lead SEO. É um puta livro. Eu diria que assim, você que está hoje estudando na área, você que está aperfeiçoando, você que está em busca de conhecimento técnico e se desenvolver como profissional de SEO, eu diria que é um bom livro para você entender um pouco sobre a visão de produto, entender um pouco sobre tecnologia, de como a SEO pode ajudar os times de produtos digitais. Porque hoje as grandes empresas e médias empresas que possuem esse mindset de produto digital, eles vão desenvolver times responsáveis pela tecnologia, por jornadas, por features. E SEO ele precisa ter um acompanhamento e um relacionamento muito próximo, porque de duas uma, ou as implementações vão ajudar, ou elas vão impactar. E eu posso até dizer aqui, não é um dado sigiloso, tá? Uma das formas de eu desenvolver a cultura dentro do SEO da Casas Bahia foi através dos problemas. É difícil dizer isso, afinal é problema, daí está na sua gestão, você pode entender isso como uma coisa ruim. Mas, de certa maneira, eu não entendia dessa forma, e ainda não entendo. Porque, a partir do momento que tecnologia insere um deploy que vai impactar em SEO, e não existe uma gestão do tipo, olha, aqui está o checklist, aqui está o time, qualquer deploy que vai impactar, que vai editar alguma informação muito relevante para SEO, tem que ter um crivo de aprovação em SEO. Então, foi através desses problemas, através dessas má implementações, que a cultura foi ficando cada vez mais forte, o relacionamento mais próximo, e aí a gente conseguiu desenvolver melhor um
digamos assim, um crivo de aprovação. Então, isso, querendo ou não, possibilitou a gente ter uma gestão mais ágil em relação a SEO e tecnologia. E esse livro, ele faz você desbloquear um pouco sobre esse assunto. Ele faz você entender SEO não só na parte operacional, porque todo mundo pensa que SEO é só operacional. É só criação de conteúdo, title description, não. A parte de tecnologia, eu vou lhe dizer que quando você pensa na parte de SEO programático, por exemplo, e a visão de produto SEO, você acaba desbloqueando um pouco mais sobre como SEO pode ser mais ainda estratégico em relação à tecnologia. E aí você pega grandes cases no mercado, como a própria TripAdvisor. Você olha o site deles, é todo montado e todo pensado em SEO, no tráfego orgânico. Se você pegar outros sites que pensaram em SEO como decisão de negócio e decisão de tecnologia, tudo é pensado para atender novas e boas jornadas que o ICP já vive, e aí já tem páginas super estratégias que trazem aquele tráfego orgânico super qualificado. Então esse livro me fez me desbloquear bastante, inclusive ele foi o livro que me fez estar escrevendo né? Eu estou escrevendo eu até comentei isso no SEO Summit do ano passado. Foi o tema da minha palestra, né? A visão de produto SEO, entenda essa expectativa. E lá, eu comentei, né, um pouco dessa visão de produto, porque eu me tornei embaixador da PM3 e comecei a me tornar uma referência externa, não só interna, mas externa, sobre tecnologia e SEO. Então isso me fez pensar o seguinte, cara, eu acho que eu tenho que escrever sobre isso. Então eu estou em fase de finalização, eu quero lançar o livro esse ano, e vai ser um livro brasileiro sobre o tema, sobre a visão de produto SEO. Ou seja, como o SEO pode ser visto como produto digital. E aí tem tudo a ver com grandes e médias empresas que focam nisso. Um livro que eu li que eu recomendo de olhos fechados, Essencialismo. Essencialismo é um livro porque o essencialismo ele te traz esse olhar pro básico, pro primordial, o que de fato é necessário. Sabe? E não é que você abdica de N coisas para você viver e sobreviver, não. É para você olhar aquilo que é condizente para o que você está buscando, para o seu momento de vida, de você aprender a dizer não, né? De você compreender realmente aquilo que você quer trazer para o seu cotidiano e que você visa buscar. Então, assim, Essencialismo foi um livro e quando eu li, algumas coisas eu já praticava e quando eu consegui colocar ali no livro, você fala assim, caramba, exatamente isso. Então, eu acho que é um livro que, e se você ler uma vez, você relê ele, cada vez você consegue absorver uma coisa diferente. Então, acho que se um livro, se eu fosse colocar de vida para as pessoas lerem, seria ele. Mas muito mais alguns que falam um pouco sobre como fazer as coisas. Eu gosto muito do Seja Foda, do Caio Carneiro. Eu acho um livro muito bom. Muita venda, aquele livro, mais de milhões de vendas, né? Milhões de cópias vendidas. Eu gosto muito, cara, eu gosto muito da dinâmica, da ideia, por mais que é um pouco mais motivacional, fala um pouco mais de venda, eu gosto desse empurrão. Eu gosto desse empurrão que esse tipo de livro traz e para mim faz todo sentido. Eu não me iludo com o motivacional, mas eu gosto de determinado tipo de frase, determinado tipo de coisa, me ajuda a empurrar também, não a mim, mas aos outros. Vou falar dois, um de literatura e um técnico, beleza? Começando pela literatura, cara, eu gostei, assim, eu lembro até hoje a primeira vez que eu li mais de uma vez, né, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu acho que foi, assim, a forma como ele se expressa, e aí, gente, conteúdo, né, a gente tá falando de SEO, né, eu faço SEO desde 2004, vai fazer 20 anos agora. Então, assim, eu lembro que eu li um pouco antes de começar a trabalhar, e a forma como ele, né, escreve, enfim, né, tu fica grudado ali na forma como o Machado de Assis escreve, eu levei muito isso para minha parte de SEO. Então é uma dica muito bacana. E o segundo, né, aí técnico, eu li há muito tempo, né, mas até hoje eu tenho lá na minha estante, coloco e sempre indico para as pessoas, é o Sprint, né, do Jake Knapp, né, do Google. Né? Então entender quais são as metodologias ali que conseguem dar agilidade para o teu time, agilidade para cada um dos profissionais, eu acho super importante. Não precisa atuar com a estratégia, com a metodologia em si, mas eu acho que a organização do conhecimento, né, e a organização da operação, né, ele consegue expressar muito bem ali, com cases, né? É muito legal o livro. Então, são esses dois. Eu tenho um livro da vida que mudou a minha cabeça, que se chama Teoria do Desenvolvimento Econômico, de Joseph Schumpeter. Esse é difícil, hein? Por isso que eu falei, esse é difícil. É da minha época de história econômica, só que ele foi um divisor de águas para mim, por quê? Eu não sei se todo mundo sabe, mas aí, breve parênteses, vou pedir licença. Joseph Schumpeter é um economista, um dos primeiros economistas. Se você fizer uma busca no Google simples, fala assim,
primeiro economista. Vai aparecer o Schumpeter. E é super difícil de ler esse livro. Mas ele é de um valor tão grande, porque, na verdade, é ali que Schumpeter... É a primeira vez que aparece a palavra empreendedor para o mundo. E inovação. Olha só. Então, é ali que ele começa a falar que existem... Que, na verdade, os ciclos econômicos passam por surtos de inovação. E que, para que esses surtos de inovação possam acontecer, você tem os empreendedores. E aquilo ali mudou muito. Eu falo que eu não tenho dom para empreender. Né? Só que eu falo que eu não tenho dom para empreender, por exemplo, criar uma empresa, que é diferente, né? Gerir e fazer isso, você, né, faz isso muito bem. Mas eu falo que eu não tenho esse dom, mas eu sou empreendedora por outro lado, né? Porque quando você inova, você tem as suas ideias, você é inquieto, você quer aquilo, você não para, eu quero estudar isso, eu quero fazer aquilo. Também é um surto de inovação. Sim. Então, aquilo mudou muito a minha cabeça, porque... Primeiro que eu tinha uma dificuldade tremenda para ler. Assim, eu fazia já história e meu viés era... A minha área de estudo foi história econômica, inclusive. E eu era bolsista do CNPq. Eu sempre fui nerd, tá, gente? Acho que já deu para perceber. Um pouco assim. E aí, meu orientador, um professor doutor da USP, assim, incrível, uma pessoa que, assim, me ajudou muito na minha jornada, principalmente como estudiosa, né, e pesquisadora. Ele me mostrou, Schumpeter falou assim, a gente vai estudar porque a gente vai fazer um projeto. Daí eu li as 10 primeiras páginas e não entendi nada. Não conseguia desvendar, porque né, uma fala muito rebuscada, uma fala muito... E, assim, um livro que é de uma época... Assim, a gente está falando de... É um livro muito antigo, teoricamente, mas que você vai absorvendo de uma forma mais... Assim, tentar ler de novo e etc., mas foi realmente um livro que mudou a minha perspectiva, porque trouxe, não só foi no momento da minha vida, que foi um momento de realmente falar, não, é isso que eu quero, né? Tanto profissionalmente, pessoalmente, tentar me entender, me encontrar ali. E foi uma barreira que eu consegui transpor, porque foi muito difícil, né? Era realmente um conteúdo muito difícil, foi um trabalho muito difícil, mas também porque me fez compreender o que é a inovação em si, que não é só parte do ciclo econômico e etc., do que é essa pessoa empreendedora, do que é esse pensamento em si. Então, foi e é muito importante para mim. Assim. Legal, esse foi diferente, inusitado. ninguém nunca, eu acho que pensaria. Assim. Então, eu leio muito livro técnico, e sempre que eu posto, sempre tem muitos livros técnicos. Né? Eu leio muito livro de performance, né? Muito livro de dados e tal. E esse é basicamente que ninguém conhece, assim, que eu nunca falo muito, né? Mas tá no coração, assim. Show. Tá, esse é bem legal. Esse, sem dúvidas, 48 Leis do Poder. Pra mim é o principal livro. Ele não é um livro pra tu ler numa ordem cronológica. Não é uma lei se conecta com a outra, como história. Mas no fundo todas se conectam. Só que é um livro que tu tem que ter muita sabedoria pra ler. Tu já leu ele? Esse eu nunca li, mas eu já vi muitas pessoas recomendando, já tá na minha lista aqui pra ler. Esse é um tipo de livro que tu... Como posso dizer? Tu entende a intencionalidade, existem alguns pontos de manipulação que tu pode usar pro bem ou pro mal, cara. Sim. Mas é um livro completo, é um livro pra tu tá lá. Hoje eu vou ler, uma vez por semana eu vou abrir uma lei. Tu abre uma lei, lê a lei, e e as leis é um exemplo, uma que me marca bastante, que eu apliquei e funciona. Nunca esteja presente demais. Não é com essas palavras, tá? Vou falar para o meu entendimento. Sim. Nunca esteja presente demais. A pessoa que está sempre no mesmo lugar, sempre sendo vista, ela acaba perdendo valor. A partir do momento que você se ausenta propositalmente, tu se torna uma raridade. Então, a gente aplica isso. Olha que legal. Isso parece algo simples, mas não é. Tu consegue aplicar, consegue introduzir isso em algum lugar. Sim. Quanto menos presente, mais raro tu se torna. Com certeza. Bem legal. Muito bom. Eu já vi você lendo, você já postou algumas vezes, eu até te perguntei algumas coisas e tal. Tá na lista aqui, eu vou ler esse livro com certeza. Negocie como sua vida dependesse disso. Forte esse título. O Chris Voss, que é o autor do livro, é um ex-agente do FBI. Então, ele traz de forma muito boa a contextualização que ele dá, como que negociação impacta na vida e nos negócios, né? A nossa vida é reflexo das negociações que a gente tem. A gente está o tempo todo negociando
algo com alguém, né? Você está negociando aonde que você vai almoçar hoje, sua esposa gosta de churrasco, você gosta de comida japonesa. Então, cara, exemplos bestas, né? Mas a gente está o tempo todo. Salário é algo que as pessoas negociam o tempo todo. Então, a nossa vida é reflexo das negociações que a gente faz. E quanto mais preparado você tiver para negociar, melhor você vai ter, menos vão ser suas chances de frustração nas negociações que você vai enfrentar ao longo do dia a dia. De marketing ou da minha vida? Qualquer livro. Eu vou dar 2, então. O de marketing, esse eu indico para todos os meus alunos e tal, os clientes, porque ele é muito bom. É do professor Mitsuru Yanase, chama Planejamento de Marketing. Deixa eu ver se tem até um nomezinho, eu fiz uma colinha aqui. Planejamento de Marketing, Conceitos e Práticas, uma capa vermelha e azul do professor Mitsuru Yanase da ECA da USP, porque a gente falou de planejamento aqui, cada um dos capítulos vai caminhando no planejamento, desde a comunicação, tem capítulos de SEO, de social media, de influencer, de análise digitais, de e-mail marketing, né? Então são vários autores, né? O professor Mitsuru e o filho dele fizeram essa coletânea com vários autores, e é um livro muito bom, que acho que, né, tem que ter na prateleira para você ler e também para você verificar, né? Quem trabalha com isso é importante. Então essa é uma dica bem legal. Agora, na minha vida, eu sou apaixonado por história. Então, eu acho que as pessoas no Brasil sabem muito pouco sobre a nossa história. Então, eu acho que, assim, eu adoro Laurentino Gomes. Então, eu recomendo muito os 3 livros dele, né? 1889, 1822. Assim, são livros incríveis, né? E para você conhecer um pouco desde a chegada de Dom João, como que aconteceu da nossa independência, até também a proclamação da República, os personagens que participaram ali. Tem um montão de ruas aqui em São Paulo que tem o nome desses personagens, tem Revoluções Esquecidas, e eu adoro história, e assim, a história do nosso país. Eu adoro, né? Recentemente tem um feriado aí, então tem o feriado dos paulistas que muita gente não conhece, muita gente não sabe porque é a Revolução de 32, né? 9 de julho e tal. Então, esses livros de história eu gosto muito, muito, muito. Então, 1822 para mim é maravilhoso. Legal, já foi um bônus aí, 2 livros para vocês. Cara, eu vou falar o que eu sempre falo, né? Do Story Brand, do Donald Miller. Esse livro, ele foi muito bom para me ajudar a clarificar a mensagem, vamos dizer assim. Porque a gente, às vezes, acha que fez uma comunicação e que, de repente, estava maravilhosa, ou não entende por que não deu certo, não vendeu, acha que é ruim. Não. De repente, a outra pessoa não entendeu o que você estava ali querendo transmitir. Então, esse livro me ajudou bastante nisso, né? Como que eu posso clarificar essa mensagem, como que eu posso divulgar. Eu uso isso muito na Niara, até para nossa comunicação, então me ajuda bastante. Legal. E você, Cadu? Cara, um livro que me abriu muito os olhos, até relacionado a IA, IA para Negócios, acho que o nome é IA para Negócios, se não me engano. Ele é um livro de um autor brasileiro, ele é diretor de alguma coisa na Adobe do Brasil. E o que eu achei interessante, assim, primeiro que não é um livro técnico, ele é um livro totalmente focado em negócios. E o legal é que ele fala de vários cases de uso de IA nas empresas grandes no Brasil, empresas, sei lá, eu não me lembro exatamente o nome das empresas, mas empresas grandes. Pensa numa Magazine Luiza da vida, empresas do tipo, né? Que fizeram uso da IA dentro das empresas e como que porque assim, o problema hoje é que assim, todo mundo quer usar IA, mas não sabe pra quê. Né? Esse é o grande problema de uma hype. Vira moda, todo mundo adota, mas no final das contas não sabe qual é o problema que está resolvendo. Porque muitas vezes você pode resolver o problema sem a IA. O Briefing SEO, por exemplo, a gente fala muito isso. Acho até que talvez até uma falha nossa na nossa comunicação. Porque o Briefing SEO ele não usa IA. Ele tem alguns recursos de IA ali para gerar o meta title e tal, mas ele é uma automação. É uma integração com a API de busca do Google. Entendeu? Então, assim, a gente não está resolvendo um problema com IA, a gente está resolvendo um problema com uma automação. Sabe? Então, o que eu achei legal desse livro é justamente isso, porque ele mostra quais foram os problemas que as empresas tinham e por que eles escolheram a IA. Os problemas poderiam ser resolvidos de outras formas, e ele até fala de outras formas, mas ele fala por que foi usada a IA. Então, assim, qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, que seja dono de empresa, ou que seja líder numa empresa, gerente, alguma coisa assim, eu recomendo a leitura porque eu acho que ele abre muito os olhos, justamente porque ele cita cases
de marketing, principalmente, de empresas digitais. E-commerce, por exemplo, ele cita muitos cases de e-commerce. Então, acho que vai ajudar as pessoas a abrir os olhos sobre como que elas olham os problemas que estão dentro das empresas, que elas trabalham. E beleza, não, vou usar IA ou não vou usar IA. E tomar uma decisão melhor, entendeu? A junção de vários livros que a gente lê acaba mudando a gente. Mas eu acho que um livro que o pessoal talvez não conheça, porque a gente fala com muita gente de marketing digital, e aí sempre vem aquelas coisas padrões, né? Desde o marketing, etc, tal, aí Philip Kotler e tal. Mas eu acho que é legal se trazer, às vezes, algumas coisas de fora. Então, por exemplo, tem todos os livros do Jim Collins, não sei se já ouviu falar nele, mas o Jim Collins é um autor muito interessante, tem vários livros legais, e assim, eles são uma sequência, então você pode ler todos, na verdade, se você tiver à disposição. Mas o primeiro é o Good to Great, que é um livro muito legal, porque esse cara fez uma pesquisa com todas as empresas na Bolsa de Valores, que elas se mantiveram, um resumo, né, bem simples, que elas se mantiveram e não quebraram, não sumiram, etc. Mas elas conseguiram ficar com bom valor na Bolsa, que é um indicativo muito bom, né? Ou seja, são as empresas que foram feitas efetivamente para durar, né? Sólidas. E ele começa a pegar todos esses pontos. É quase um estatístico e ele vê que alguns pontos são, né, não são tão objetivos assim. Isso é muito legal porque ele passa para a gente a percepção, se você quer ter uma empresa, se você é funcionário também de uma outra empresa, o que você tem que fazer para que o seu negócio, a sua função prospere? Quais são as características, né? Então isso é muito legal. E a sequência dos livros, ele acaba vendo vertentes ligeiramente diferentes, mas sempre baseando e focando no que gera o sucesso para essas pessoas ou as empresas. Então, é uma fórmula do sucesso que eu acho bem legal e talvez traga insights aí para a audiência, né? Legal, show. Então, tomaram nota aí. Leiam todos os livros na sequência ali. Do Jim Collins, muito bom. Eu acho que o meu livro é a única coisa, que foi uma indicação de uma pessoa. E eu acho que ele mostra muito essa questão do seu objetivo. Então, você precisa colocar realmente a única coisa que você quer para você alcançar tudo que você precisa. Então, eu gostei muito desse livro por conta, acho que até para amadurecimento próprio mesmo, para entender até eu acho que como eu lido com as pessoas mesmo, e a todo tempo eu estou com as pessoas, então eu preciso mesmo me organizar, né? Para saber o que é realmente importante naquele momento, o que eu preciso colocar como prioridade para ter o sucesso tanto pessoal quanto profissional. Legal. E você, Gui? Bom, o meu livro é Arte da Guerra. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse livro. É meu livro de cabeceira. Eu tenho um na mala, eu tenho um na cabeceira da cama, um na mesa do escritório. É um livro que mexeu muito comigo por diversos fatores. E é um livro antigo, né? É um livro bem antigo, mas eu gosto muito porque, diferente ambiente que você tiver, ele vai servir para alguma coisa, seja para um ambiente familiar, seja para um ambiente de trabalho, seja para um desafio, seja para o marketing, seja para onde você tiver, você consegue pegar todas aquelas instruções de guerra e falar, o que eu preciso fazer, né? Uma das menções que eu gosto é assim, que hora você deve atacar, que hora você tem que defender, por onde atacar. Análise de terreno. Você tem que analisar todo mundo, você tem que fazer análise do exército. E, claro, a gente está falando de algo extremo, mas leva isso para dentro de casa, comece a interpretar aquilo com o desafio que você está tendo, né? Como que eu vou escolher meu sócio? Né? Quais são todos os campos de batalhas que eu vou poder enfrentar? Tendo minha noiva como minha sócia, eu vou mexer no ambiente familiar, que, putz, esse para mim é um perigo, né? É um campo de batalha ruim. E a Arte da Guerra é um livro muito fantástico, porque ele vai te trazer essa clareza, de uma experiência muito, muito antiga, onde a gente consegue transformar isso em desafios diários. Meu livro, assim, eu brinco que eu tenho vários livros, eu gosto muito de ler. Você perguntar, quantos livros você está lendo agora? Eu devo estar lendo uns 7. Tem vários ali. Espalhado pela casa. Cada hora você acha um livro. Você acha um livro. É um livro ali, estou lendo a Meta, que o Theo me indicou, está no meu criado mudo. Aí, às vezes eu gosto muito da Arte da Guerra, então, de acordo com o que vai acontecendo na minha vida, eu volto. Estou lendo o livro da Abel Ferreira, tenho o livro disso, daquilo, e vou acompanhando bastante. Eu recomendo O Poder do Hábito. É um livro que eu já li há bastante tempo. Ele, assim, não é um livro, digamos... Não foi feito para o profissional de marketing. Só que ele tem tudo a ver com o nosso segmento. Ele faz um estudo, um panorama, inclusive, de algumas... como que alguns produtos entraram dentro do hábito nosso, do dia a dia, dentro da sociedade.
Pegando um exemplo, por exemplo, de pasta de dente. Ele diz, assim, Sim. toda a história, como que foi feito para que... porque inicialmente a pasta de dente não tinha gosto. Exato. As pessoas não gostavam, Não tinha não gostinho de utilizavam. menta. Não tinha esse gostinho hoje, né? Da maneira que, enfim, a gente acaba tendo. Inclusive, outros produtos também de higiene bucal não tinham o aspecto que hoje tem, e o mercado teve que se transformar o produto original para algo que as pessoas se sentissem, digamos, refrescante. Sim. Se sentissem que toda vez que elas escovassem um dente tivesse aquela mesma sensação, que é uma sensação de limpeza. Isso ele explica da questão de pasta de dente, ele explica também sobre a questão do cigarro, como que entrou no aspecto da sociedade, qual campanha foi utilizada. Então, alguns hábitos assim que estão dentro do nosso cotidiano que a gente nunca raciocinou por que ele faz parte, por que a gente usa isso. Então, é um livro, não é pro profissional de marketing, mas eu digo assim, que tem total ligação com a nossa área e nos ajuda também para a gente conseguir ter alguns nortes, porque como a gente trabalha com marketing, a gente está tentando também modificar o hábito de alguém, né? A gente está querendo tentar vender algo para o nosso público-alvo. Sim, introduzir um novo produto, um novo serviço, fazer a pessoa trocar o produto que ela já está acostumada a usar para um novo. Então tem esses gatilhos. Então é um livro assim que eu recomendaria para qualquer um. Sim, a Cília quer participar aqui. Pô, mas eu gostei do livro que você indicou, porque esse aí também é o livro que, quando alguém me pergunta qual livro você recomenda, é esse aí. Inclusive, recentemente eu fui na mentoria lá do GeoJ, ele pediu pra gente levar um livro que mudou a nossa vida, pra dar de presente pra alguém. Eu dei O Poder do Hábito. Olha, estamos alinhados. Estamos conectados. Os heads do grupo do estão alinhados aí. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele ajuda muito a você entender ali o comportamento das pessoas. E se pôr ali na pele, como que eu procuraria alguma coisa? Eu gostei, isso é legal. Porque muitas das vezes eu vejo esse livro, ele sendo recomendado para vendedores. O vendedor para ali, né, fazer amigos, se conectar e dali sair uma venda. Mas eu gostei desse ponto de vista. Você se colocar no lugar do outro para entender como ele pesquisa. Boa, curti, legal. Exatamente. Eu tenho dois, assim. Pode ser. Eu penso em um livro que não é relacionado à profissão, é um livro sobre a vida. Tá? Eu li um livro chamado Os Miseráveis, é um clássico da literatura, do Victor Hugo. É um livro bem grosso, mas tem uma versão bem pequenininha, uma adaptação do Valcir Carrasco. É uma história, assim, que ensina mais sobre como ser humano. É uma história muito bonita, eu não vou dar spoiler, apesar de ser um livro de 1600 e trololó, mas é um livro, assim, que te conecta com você mesmo, como você pode ser uma pessoa mais humana. A gente está falando de comunicação, no fim das contas, nós somos profissionais e queremos ser técnicos, mas tem muito de comunicação humana que é necessário. Sim. De nós conseguirmos nos relacionarmos com os nossos próprios sentimentos, com a bondade nas pessoas, com a generosidade. Então, esse livro, ele me inspirou a ser uma pessoa melhor. Eu cometo erros pra caramba, mas ele me inspira a ser uma pessoa melhor porque é uma história que mostra que é possível, num mundo tão seco, frio e cinza, às vezes, dessas metrópoles que a gente vive, ser mais humano, ser mais gentil e isso fazer bem para nós, não só no sentido financeiro, de oportunidades e networking, mas de fazer melhor para nossa saúde mental. Sim. Esse é o primeiro livro que eu recomendaria. E o segundo livro é um livro chamado 10 tipos de inovação. Aí esse é mais técnico mesmo. É um livro fora do marketing, é um livro mais para design thinking, ou melhor, que veio dessa área de design thinking, que é uma pesquisa desde 1600, onde os autores foram levantando quais foram as inovações, desde carro, trem, computadores da IBM, o que foi feito para que aquela inovação sobrevivesse. Então, eles dividem essas inovações em séculos em 10 tipos. E esses 10 tipos vão te ajudar a entender como você pode copiar essas ideias por trás das grandes ideias e aplicar no seu negócio. Que legal. É muito legal mesmo. É aquilo que fez perpetuar ou ter sucesso, enfim, eles vão mapeando tudo isso. Vão mapeando. Por exemplo, um dos exemplos que eles citam lá, tem a Harley Davidson, que é uma moto muito famosa e tal. Qual que é o principal ativo da Harley Davidson? É o barulho do motor? É a velocidade que ela atinge? Beleza, são ativos importantes, mas a Harley Davidson, ela inspira um estilo de vida. Sim.
Então, eles criaram ao redor daquela marca uma inovação que é uma inovação de comunidade, de pessoas que compram aquela moto se sentirem parte de uma comunidade. Então, não é só uma moto, é um estilo de vida. Aí você pode pensar, tá, mas o que isso tem a ver com o meu negócio? Talvez você consiga no seu negócio criar um senso de comunidade ao redor do seu produto ou ao redor da especialidade que você trabalha. Então, a gente está falando aqui de SEO, você criou uma comunidade. Sim. Essa comunidade cria um relacionamento lá dentro que está entregando um ativo que não é só técnico, mas é um relacionamento, é um pertencimento. Pô, eu faço parte da comunidade do Imamura, sabe? Então, isso é um ativo que não é necessariamente, beleza, me profissionalizei mais, me tornei mais técnico. Não, eu criei uma inovação dentro do meu nicho. Sim, vai além, né? Vai além. Vamos dizer, até é difícil de mensurar. Sim. Eu sou apaixonado por ler, leio muitos livros, mas tem um que é referência aqui, porque de lá a gente tira tudo, é a Bíblia. Então lá você tira coisas para o trabalho, para a vida, para a estratégia. Se você prestar atenção, independente da crença que você tem, pega a Bíblia e começa a ler, você vai ver que todas as respostas que tem de estratégia de algum livro que você já leu, você vai ter a mesma resposta lá. Então é uma grande referência porque o ser humano melhor que eu sou a cada dia passa por lá. O profissional que eu sou, né, a relação com as pessoas. Então, para mim é uma grande referência. A Revolução dos Bichos. Por quê? Por quê? Porque eu acho que é um livro que abriu minha mente e eu acho que tenho certeza, na verdade, que vai mudar a mente de pessoas que são líderes. Né? É um livro que mostra um grupo de animais numa fazenda que meio que expulsa o dono, né? Que maltratava, não tratava da forma correta, e eles tomam conta da fazenda. Só que depois que eles tomam conta, alguns animais começam, principalmente os porcos, né, começam a ficar com... Subiu a cabeça, o poder. Né? Aí eles começam a tratar de uma outra forma alguns outros animais e tudo mais. E é bem isso. Às vezes algumas pessoas que estão num cargo de liderança podem subir a cabeça. Então esse livro ajuda a dar uma... calma lá. Vai com calma. É ficção, mas não é tão ficção assim. Exatamente. Cara, que eu li meio de olho fechado. Acho que o livro do João Brognoli lá, do pessoal que fez lá, qual que é o nome mesmo? Do Ambiente Muda Tudo? O Ambiente Muda Tudo. Esse livro é muito top. Vou trazer dois, tá? Eu vou trazer dois livros. Manda. Um deles me ajudou bastante quando eu comecei a gerir equipes que eu tinha uma dificuldade grande para delegar. E aí eu li o livro O Poder de Delegar, de Donna Gannett, se não me engano, que ela explica passo a passo como tu faz para transferir uma tarefa para uma outra pessoa, mas de uma forma eficiente, garantindo que a pessoa entenda, que ela saiba o prazo, até onde ela pode ir, quando que ela deve te acionar e quando não deve. Isso me ajudou bastante, porque a gente está sempre com um monte de coisa para fazer e às vezes tu não quer centralizar, mas tu tem dificuldade para transferir para outra pessoa. Isso me ajudou bastante. E um segundo é o livro do Scrum, que é, se eu não me engano, é a arte de realizar o dobro do trabalho pela metade do tempo. Que aí também me ajudou a utilizar... Eu sempre fui um gestor de projetos, né? Agora, olhando para trás da minha carreira, porque eu sempre tive uma série de coisas que eu precisava desenvolver e fazer entrega. Então, dificilmente eu tinha tarefas recorrentes. Eu tinha sempre algo que tinha início, meio e fim. O próprio processo de M&A, ele é um projeto. A gente pega uma agência, estuda ela, abre, vê que monta um plano de fusão, vê, faz sentido isso aqui, executa ele, e está finalizado. A partir daí, passa a bola para quem vai seguir no dia a dia. E a utilização esse estudo de metodologias ágeis me ajudaram bastante. Então, claro, eu utilizo, por exemplo, o Scrum 100%, não. Mas eu pego partes que eu acho importantes dele, como, por exemplo, a realização de uma daily. Cara, é besteira, é 15 minutos. Ah, mas é todo dia que eu preciso conversar assim. Tu garante que todo mundo da tua equipe vai estar na mesma página. Eu vou saber onde é que o Dani tá
e que se eu não entregar o meu trabalho, eu vou atrasar o dele. Então a gente consegue ter uma sinergia maior da equipe. Alguns ritos do tipo, cara, vamos focar nesse intervalo de tempo, o que a gente consegue entregar. Também parte de, vamos trabalhar sempre com um backlog, né, que são as minhas tarefas. Isso é sempre aberto, eu posso adicionar uma nova, vou trabalhar com escopo fechado. Cara, tudo muda tão rápido que se eu vender alguma coisa para um cliente, um projeto um pouco maior, com um escopo fechado, isso vai prejudicar, porque eu vou livrar o meu, porque eu entreguei o que foi acordado, mas, cara, o cara não vai estar feliz, ele não vai utilizar o produto, ele não vai te recomendar. Então, essa mentalidade de metodologia ágil, né? Até depois tu acaba entrando em outros, tipo, questão de OKRs. Cara, foca um objetivo, vê quais são os resultados-chave que tu tem que medir para ter certeza que tu tá no caminho e vai naqueles. Então, preciso fazer tal coisa, cara, deixa eu ver, vai atingir esse objetivo? Não, tá fora, cara, então não é agora que eu vou fazer. Não, esse aqui tá direto com esse resultado. Então, bota a energia e foca nele. Então, essa parte toda de metodologias ágeis me ajudou bastante a conseguir dar conta de tudo que a gente tem feito aí no dia a dia. Legal. Esse segundo livro eu tenho também. Boa. E lá na CD, você sabe, né? A gente aplica muita coisa também que vem do Scrum. Não é 100%, mas aquilo que cabia, a gente colocou. Dailies, weeklies, sprint fechada, mas tem o backlog que fica ali. Todas essas questões a gente foi adaptando porque a gente entendeu que fazia sentido dentro de um processo, que na CD a gente gosta bastante dos processos, tudo bem certinho, fazia sentido para organização do time, porque trazia previsibilidade, vários touch points com a equipe, que é a daily, né? Todo dia tem, então tem os touch points para a gente fazer certas validações, e as entregas, quebrando de pouquinho em pouquinho, o cliente vê evolução, ele vai vendo sucesso, ele sempre está contente. E na primeira derrapada, é rápido de corrigir a rota. Não fica aquele Titanic esperando ser construído para no final descobrir que estava errado. Exato. A gente vai, a cada pecinha ali que a gente vai colocando no projeto, o cliente já vai vendo, dando feedback e a coisa flui que flui. Então, não tem problema errar, né? Mas tem que errar rápido, corrigir rápido e seguir. Exatamente. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Legal. Por quê? Porque ele traz 15 regras super... É um curso de vendas, na verdade. Até nos primeiros capítulos, assim, ele fala isso. Mas é uma fórmula para você triunfar. E é um livro de fundamentos. Então, ele vai falar, por exemplo, que você precisa ter um objetivo bem definido. E, por mais óbvio que essas coisas sejam, muitas vezes você abre uma empresa sem pensar nisso. Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é pagar as contas? Ou o seu objetivo enfim, ser o maior do país, ser o maior no seu negócio, ser uma referência, vender sua empresa? Tudo bem você querer qualquer uma dessas coisas, mas você precisa primeiro saber para onde você está indo. E eu adoro esse livro, tem até uma parte que eu acho interessantíssima, que ele pega todas essas leis, colocam personalidades conhecidas. Então, por exemplo, ele coloca o Napoleão Bonaparte. Por que o Napoleão Bonaparte não teve sucesso, não triunfou? E aí ele coloca cada uma das coisas ali. O Napoleão Bonaparte não tinha o hábito de economizar, não aprendia com fracassos. E outras pessoas que aprendiam e que cumpriam essas leis. Então, é como se fosse um manual para que você triunfe. Eu uso ele, eu já o li algumas vezes, mas uso no dia a dia também. Quando eu preciso me lembrar de alguma coisa, quando eu preciso pensar, não, peraí, isso aqui não está muito claro, deixa eu ver, deixa eu voltar. Então, é um livro de consulta que eu uso, sabe? O fundamento você sempre volta, né? Sempre volta, Isso é legal. Caramba. Todo mundo vem com essa responsabilidade de profissional de letras, gente, mas isso é uma piada, tá? Porque o profissional de letras, ele lê muita coisa que talvez não esteja em alta, na moda, mas pensei um pouquinho para responder essa pergunta e um livro de literatura, claro, é minha linha ali que eu li, mas que tem uma parte muito política e social, que foi o Conto da Aia. Eu li no finalzinho da faculdade, eu até fiz muitos trabalhos em cima desse livro. Tem uma série, ficou bem famoso. Mas, tirando os aspectos políticos, né, que envolvem ali a história principal, o que me chama muita atenção é uma questão de sociedade,
né, bem brevemente, a história é uma distopia, então é uma possibilidade futura ali de um contexto de um país. E as mulheres passam a viver numa condição reprimida. E, entre várias coisas que desenrolam, o que me despertou muito foi o senso de comunidade, né? Porque tem uma personagem principal, mas ela precisa das outras pessoas o tempo todo. Ela precisa contar com as outras para conseguir sobreviver naquele meio. E trazendo isso para a vida real, eu acho que a nossa vida é 100% assim. Né? Tem muitas pessoas que acham que no trabalho, na vida, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, né? Só que, poxa, no trabalho eu preciso da minha equipe para executar esses mais de 300 conteúdos todo mês. Eu preciso dos outros líderes que me ajudam. Na minha família, eu preciso das pessoas que me dão suporte para eu avançar profissionalmente, para eu avançar em questões pessoais. Enfim, a gente está sempre precisando de um suporte, né? E viver em sociedade, em comunidade, é isso. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente e alimentar as relações. Eu acho que alimentar as relações pessoais é muito importante. Sim. Até nesse ponto que você trouxe, a galera de SEO literalmente depende de todo mundo. Porque a gente não escreve o conteúdo, a gente não ajusta a programação do site, a gente não mexe no servidor, a gente sempre depende... Tem só a ideia. Eu brinco. Nós somos o técnico de futebol que está na beira do campo. A gente não faz o gol. A gente precisa orientar a galera. Gente, faz assim, assim, assim que vai sair o gol. Só que a gente não entra em campo para jogar. A gente não consegue chutar a bola. A gente precisa só dizer como chutar a bola. Então é por aí. A gente precisa dos outros. Gostei dessa analogia aí, dessa comparação da comunidade e o que a gente faz. Ultimamente, eu e o Vinícius, a gente participou de uma imersão sobre planejamento estratégico, cultura organizacional recentemente. Isso deixou minha cabeça fervulhando, acho que do Vinícius também. E um livro que eu li muito tempo atrás, vou até ler de novo, é Roube como um Artista. Porque às vezes a gente fica... Eu, por exemplo, eu sou muito criativo e às vezes eu quero fazer coisas super inovadoras que nunca existiram e tudo mais. Eu quero, às vezes, tentando reinventar a roda. E não precisa. Às vezes é fazer o que alguém já faz, só que melhor. Ver o que já tem no mercado e fazer melhor. Suprir algumas carências. Então, ao invés de ficar tentando reinventar a roda, só fazer copiar como artista de alguém e colocar melhorias. Então, esse livro tá batendo aqui na minha cabeça desde que a gente participou dessa imersão e recomendo. Quem não leia, leia. Legal. E você, Legal. Meu é o Gestão de Alta Performance, do Andy Grove, lá foi CEO da Intel por muitos anos. E eu gosto muito dele, cabeça de engenheiro, né? Então, sempre buscando eficiência de processo, maximizar lucro. Então, ferramentas de gestão, né? Então, ele que surgiu ali com aquela metodologia OKR, que a gente escuta falar muito hoje. E ele é muito fácil de ser aplicado, né? Então, a forma dele ensinar é muito simples. E é isso que a gente precisa, né? Igual o Pedro falou do Roube como artista, simplificar as coisas. Acho que às vezes a gente quer fazer algo porque é bonito, porque isso aqui vai ficar legal para mostrar para os outros, mas fazer o básico que funciona, né? Fazer o simples ali, o feijão com arroz, que ele faz isso muito bem, ele traz essa visão 360 de gestão de pessoas, gestão financeira, planejamento estratégico. Ele é meu livrinho de cabeceira ali, que sempre que eu estou com alguma dúvida, para onde eu vou, como que eu resolvo algum problema, é nele que eu recorro. Muito bom, gostei dos livros aí. Uau, tem alguns, cara, assim... Mas primeiro Pai Rico, Pai Pobre, porque foi meu primeiro mentor. Eu vim de uma realidade muito pobre, muito simples, eu vim da favela, tenho orgulho de dizer isso, zero vitimismo, mas naquele lugar não tinha informação. E quando eu conheci um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre na época, e quando eu comecei a ler, foi o meu mentor daquela época, que nós não tínhamos isso, né? E foi o livro que mudou minha jornada, foi o livro que mudou a minha história. E colado nesse, o Geração de Valor, do Flávio Augusto, é um livro que hoje continua sendo meu livro de cabeceira e é o livro que eu uso nas minhas mentorias, porque eu acho que ele é um tapa na cara da sociedade toda hora, em todo momento. Então é um livro que eu sou apaixonado e é óbvio que eu vou dizer aqui, O Impossível Não Existe, que é o meu livro, que todo mundo tem que ler, porque nele ali eu falo um pouco do meu método, e conta um pouco da minha jornada também, de como eu fiz para transformar os meus resultados. Então é um livro, fica esses 3 livros aí que eu recomendo. Tá, um livro que foi até faz pouco tempo que eu li, A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings, não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele é o CEO da Netflix.
E ele mostra no livro que, assim, claro, regras são importantes, tem que ter, afinal, a gente vive em sociedade, tem que ter regras, mas algumas coisas você consegue ir tirando, né, microgerenciamentos. Então, quando você dá mais autonomia para sua equipe, a produtividade aumenta. Eles são mais livres e fora que desburocratiza muita coisa. Então, as coisas andam mais rápido quando você dá esse tipo de autonomia. Então, esse eu recomendo bastante. Olha, tem uma autora que, na verdade, mexeu não só comigo, mas quando eu dava aula, mexeu com todos os alunos ali quando eu apresentei, que é o Quarto de Despejo, da Maria Carolina Jesus. Porque é uma história fantástica. Primeiro, a história dela é fantástica, né? Ela era uma catadora de lixo ali, que morava na extinta favela do Canindé, e que, com muito esforço e muita força de vontade, ela foi adquirindo conhecimento, que ela só estudou até o 2º ano do ensino fundamental, vamos dizer assim. Então, você tem ali uma pessoa que aprendeu somente a ler e escrever, que se interessou por livros, que alguns patrões ali que ela trabalhou como empregada, permitia ela ler nos momentos de folga, e aí ela consegue escrever um livro fantástico e que traz uma série de coisas ali. E o fato de ela conquistar aquilo que ela queria, somente com a força de vontade dela e pela curiosidade e interesse dela, isso me move bastante. Que é isso, eu acho que o meu crescimento dentro da consultoria digital, a minha entrada dentro da consultoria digital, inicialmente, também foi pensando nesse aspecto. Olha que legal, é mais um ramo que eu vou conhecer, né? É mais uma coisa que eu vou aprofundar e me trazer conhecimento. E aí o interesse foi surgindo e acabou que eu saí do atendimento e estou aqui hoje no comercial. Então, sim, é um livro de inspiração, né? De inspiração. Que lista, hein, galera? Espero que você tenha gostado e me diz aqui nos comentários qual que foi o livro que você mais gostou ali de todas as recomendações que os nossos convidados nos deram, beleza? E se você achou legal esse formato de vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda terça e quinta tem um conteúdo novo para você aqui no canal.